E aí, galera, tudo bem? Então, para finalizar nossa revisão, né, nós já fizemos as duas últimas videoaulas só de revisão para a prova, porque eu sei, era bastante conteúdo. E essa aula fazendo exercícios para ficar mais claro esses conteúdos da teoria para a prática. Então, vamos começar? Presta bastante atenção, anota aí, vê como que a gente está resolvendo esse exercício, porque a nossa prova vai ser basicamente isso aqui. Nada mais, nada menos. Beleza? Então, primeira questão, uma questão da UFSC, que geralmente ela é uma questão de somatória, mas aqui ela está como múltipla escolha, então pode ter uma alternativa a mais correta, e se isso acontecer na prova, eu vou avisar vocês. De modo geral, os compostos que possuem ligações iônicas, ele está pedindo sobre as características dos compostos formados por meio das ligações iônicas. Letra A, são solúveis em derivados do petróleo. Errado. Todos os compostos iônicos são solúveis apenas em água. Então, toda vez que falar que for solúvel em derivado de petróleo ou qualquer outra substância, está errado. Porque os compostos iônicos, lembra de sal, consigo dissolver sal na água, ok, é aonde ele deve ser dissolvido. Outras substâncias não vão conseguir dissolver ele também. Letra B, são encontrados na natureza no estado sólido. Correto, todos os compostos iônicos que foram gerados a partir de ligações iônicas, eles são encontrados sim no estado sólido. Então, a letra B está correta. Letra C, apresentam pontos de ebulição elevados, já vou colocar aqui, e pontos de fusão baixos. Errado. Tanto ponto de fusão quanto ponto de ebulição, que aquela passagem que ocorre de sólido para líquido e líquido para gasoso, precisa de temperaturas bem altas para acontecerem. Então, a letra C está errada por causa do ponto de fusão baixo. Letra D, são duros e quebradiços. Sim, eu já falei isso para vocês e usei o exemplo da pedrinha de sal, né? Então, a letra D é a correta. Letra E, apresentam alta condutividade elétrica em solução aquosa. Sim, é uma das formas dos compostos iônicos conduzirem corrente elétrica. Ou eles estão diluídos em água, ou eles estão fundidos, ou no estado líquido. Outra forma, não é possível conduzir corrente elétrica. Então, aqui nesse caso, ficaria B, A, D e E corretos. Tudo bem? Questão número 2. Observe a estrutura genérica representada abaixo. Para que o composto esteja corretamente representado, de acordo com as ligações químicas indicadas na estrutura, X deverá ser substituído pelo seguinte elemento. Aí a gente tem que analisar. X está fazendo quantas ligações? Uma com oxigênio, uma com outro oxigênio e duas com esse oxigênio. Então, está fazendo 4 ligações. Quem que faz 4 ligações? Elementos que pertencem à família 4A da tabela, porque eles têm 4 elétrons na camada de valência e precisam de mais 4 para completar 8. Então, eles precisam fazer 4 ligações. E aí, se você for analisar a tabela, o único cara pertencente à família 4A é o carbono. Fósforo é da família 5A, o enxofre 6A, nitrogênio 5A e o cloro é 7A. Cada um desses elementos não faria a quantidade de ligações suficiente que o carbono faz. Tudo bem? Esse é o tipo de questão que pode aparecer sobre ligação covalente. Número 3. Os números atômicos de dois elementos, X e Y, são respectivamente 16 e 19. Então, ele falou que o número atômico de X é 16 e o número atômico de Y é 19. A alternativa que corresponde à fórmula do composto e ao tipo de ligação química formada por esses elementos é. Essa é uma prova que não tem tabela periódica. Então, a gente tem que descobrir fazendo a distribuição eletrônica, já que ele deu os números atômicos dos elementos. Então, a gente faz a distribuição do X, com o número atômico 16, até completar 16. Então, nós conseguimos descobrir que a camada de valência desse elemento, desse X, é 3s2, 3p4. Então, quer dizer que a quantidade de elétrons presente na última camada é o
indicativo da família dele. Então, aqui eu tenho 2 mais 4. Lembrem que vocês têm que somar todos os elétrons da última camada. 6 elétrons. Então, esse cara pertence à família 6A. Então, eu sei que esse cara é um ametal. Então, ele precisa receber 2 elétrons. Como é que eu sei que ele é um ametal? Porque os metais que eu considero para as ligações é família 1, 2 e 3. Os outros, ametais. Próximo é o Y com número atômico 19. Faça a distribuição até chegar a 19 e descubra que a camada de valência, a última camada, é 4s1. Então, eu tenho um elétron nessa última camada. Então, ele pertence à família 1A. Quem é da família 1A é metal e vai perder um elétron. Lembra lá das carguinhas que a gente coloca? Então, montando aqui. O Y é o cara que eu já descobri que é da família 1A. Quem é da família 1A perde um elétron. O X é da família 6A. Quer dizer que ele precisa receber 2 elétrons. Por isso que a carga dele fica menos 2. O que acontece agora? Eles vão trocar essas cargas. Esse 2 do X vem para cá e esse 1 do Y vem para cá. E eu vou formar Y2X. Antes de eu concluir essa ligação, eu já poderia desconsiderar aqui a letra A, letra B e a letra D, porque eu descobri que eu tenho um ametal reagindo, fazendo uma ligação com um metal. A única ligação que permite ter metal e ametal é a iônica. Então, eu só deveria descobrir o composto final. Então, ficou Y2X, a letra correta é a letra E. Número 4. Nos compostos covalentes, os átomos dos elementos se ligam através de ligações simples, duplas ou triplas, dependendo das suas configurações eletrônicas, dependendo da quantidade de ligações que eles precisam fazer. Assim, é correto afirmar que as fórmulas estruturais das moléculas H2, N2, CO2 e F2 são. Então, é só a gente pegar a família que esses caras pertencem ou o número de elétrons que ele tem na última camada. O hidrogênio, ele só faz uma ligação, né? Como tem 2 ali, hidrogênio com hidrogênio. Então, eu já desconsidero a letra E que está falando que ele faz uma dupla ligação. Não tem como, porque ele só tem um elétron e só pode compartilhar com outro que tenha um também. E aí nós temos o N2. O nitrogênio é da família 5A. Ele precisa fazer 3 ligações, porque ele precisa obter os 8 elétrons. Então, ele vai fazer uma ligação tripla com outro nitrogênio, porque eu tenho N2, eu tenho que ligar 2 nitrogênios. Então, o nitrogênio vai fazer ligação tripla. Então, a letra A cai fora. Então, vocês viram assim, a gente vai vendo como vai ficando mais fácil para analisar. Carbono. Carbono é da família 4A. Quem é da família 4A tem que fazer 4 ligações. O oxigênio é da família 6A, tem que fazer 2. Então, um oxigênio cada lado. Então, a única que vai dar certo, olha aqui, ó, a letra D está falando que o carbono faz uma tripla com o oxigênio e nem pode. E na letra B também. Então, eu não preciso nem fazer do flúor, mas o flúor é da família 7A, ele só pode fazer uma ligação, porque ele tem que obter um elétron. Então, a resposta correta, nós já descobrimos que é a letra C. Tranquilo, né, gente? Número 5. O aumento de diferença de eletronegatividade entre os elementos ocasiona a seguinte ordem no caráter das ligações. Ele quer saber da ordem no sentido em que vai aumentando essa diferença de eletronegatividade. Então, qual que é a ligação mais eletronegativa? Sempre vai ser a iônica, porque a iônica tem uma ligação entre um metal que é de baixa eletronegatividade com um ametal que está lá do outro lado da tabela que é altamente eletronegativo. Então, sempre o que vai ter maior diferença de eletronegatividade, a mais eletronegativa, é a ligação iônica. E como ele quer geralmente em ordem crescente, porque ele está falando do aumento da diferença, que vai aumentando, então a ligação iônica vai ficar no final. Então, eu já desconsidero a letra B, a letra C e a letra E. E agora ficou fácil. Se eu estou aumentando, qual que é a mais fraca?
A covalente, apolar, porque a apolar não tem diferença de eletronegatividade. A palavra já está dizendo apolar, não forma polos. Então, é a mais fraca em questão de eletronegatividade que a gente tem. Então, a gente vai na sequência. A covalente apolar é a mais fraca. Aí vem a covalente polar, que já formou polos, já tem uma certa eletronegatividade, só que ainda mais forte é a iônica. Então, a alternativa correta é a letra D. E vocês sempre vão analisar isso pela diferença de eletronegatividade. Tranquilo? A número 6, ele está pedindo para você indicar a polaridade das moléculas. E aqui a gente vai revisar esse conteúdo. Então, a letra A, cloro com cloro. Não tem elemento diferente. Não tem diferença de eletronegatividade. É o mesmo elemento, então tem que ser apolar. Letra B. Eu tenho enxofre, hidrogênio e hidrogênio. Lembra da regra? Se eu olhar para a minha molécula, sobrou par de elétron, polar. Fácil assim. De novo, letra C. Olhei para a molécula, tem enxofre, oxigênio, oxigênio, só que sobrou um par de elétrons. Se sobrou par de elétron, polar. Letra D. Hidrogênio e iodo. Hidrogênio está lá no início da nossa tabela, iodo está lá na família 7A. Com essa diferença de eletronegatividade, então possivelmente, né, é ali que a gente considera a polaridade da molécula. Então essa aqui também vai ser polar. Iodo é da família 7A, hidrogênio está lá do outro lado. Elementos que são diferentes têm diferença de eletronegatividade, então são polares. Letra E. Sobrou par de elétron? É isso que você tem que analisar. Então, polar. Olha para a tua molécula, sobrou elétron? Polar. Não sobrou? Aí eu tenho que analisar. Então, letra F. Olhei para a minha molécula. Eu tenho carbono no meio, hidrogênio, hidrogênio e o oxigênio. A quantidade de ligações, aqui não sobrou elétrons, então eu tenho que analisar pela quantidade de ligações e quantidade de átomos que são iguais. O carbono, aqui a gente considera na polaridade a dupla como uma ligação. Então, ele está fazendo 3 ligações, só que 2 elementos são iguais. Para ele ser apolar, deveria ter os 3 elementos iguais. Então, essa molécula é polar, ok? Se não sobra elétrons, eu olho a quantidade de ligações, se é igual à quantidade de elementos iguais na tua molécula. Se for tudo igual, apolar. Como aqui ele está fazendo 3 ligações e somente 2 átomos são iguais, polar. Facinho de lembrar. Letra G, nitrogênio ligado com nitrogênio. Elementos iguais, sem diferença de eletronegatividade, apolar. H, carbono fazendo uma ligação com enxofre e outra, aliás, duplas ligações com enxofre. Na polaridade a gente analisa como uma ligação cada lado. Não sobrou elétrons, está fazendo 2 ligações com 2 átomos que são iguais, então apolar. E a última letra I, temos o carbono fazendo 4 ligações, não sobrou elétrons, então eu verifico a quantidade de átomos iguais. 4 bromos, 4 ligações, apolar. Vai dizer que não ficou mais fácil agora. Número 7. A mãe de Joãozinho, ao lavar a roupa do filho após uma festa, encontrou 2 manchas na camisa. Uma de gordura e outra de açúcar. Ao lavar apenas com água, ela verificou que somente a mancha de açúcar desaparecera completamente. Então, ela foi dissolvida na água. De acordo com a regra segundo a qual semelhante dissolve semelhante, indique a opção que contém a força intermolecular responsável pela remoção do açúcar na camisa do Joãozinho. Então, se eu for analisar, o que eu conheço de polaridade aqui? Não conheço a molécula da gordura e nem do açúcar, mas eu conheço a polaridade da água. A água, a gente já sabe que a moléculazinha é polar. Por quê? A hora que a gente monta essa estrutura,
né? Nós temos ali o oxigênio no meio, faz uma ligação cada lado com o hidrogênio. Só que o oxigênio, sendo da família 6A, ainda vai apresentar 2 pares de elétrons. Sobrou elétrons, polar. Então, qual é a força intermolecular presente na água, sendo ela polar? A única força intermolecular é aquela que a gente conhece da ligação do hidrogênio com o FON. Nós temos hidrogênio ligado a oxigênio, então tem que ser ponte de hidrogênio. Eu verifico a polaridade para reconhecer a força intermolecular. Se o açúcar conseguiu ser dissolvido na água, é porque a polaridade dele é a mesma. Então, a força intermolecular presente também pode ser semelhante. E a força intermolecular presente na água, que foi o responsável pela remoção do açúcar, é ponte de hidrogênio. Tranquilo? Vocês também têm exercício da apostila que a gente fez junto lá pelo Zoom. Estudem, revisem e aí vão fazer a prova. Ok, pessoal? Até a próxima e boa prova!